conosco o nosso querido Marco Júver. Bom, antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que o Jorge é um amigão, ele é amigo mesmo, entendeu? Ímpar. Não sei se você vai conseguir ver aqui, dá para ver de curva aí? Dá para ver. Bom, gente, vocês não se enganaram não. Lá embaixo está marcado, lá, Marco Júver, tema de hoje, o Auto de Fé de Barcelona. O tema é esse. Só que nós temos que antes falar um pouquinho de Kardec, né? Estamos aqui no mês de Kardec. Existem algumas personalidades na doutrina espírita que nós não podemos deixar de falar a cada ano que se passa, né? Bezerra, o Chico, o nosso querido Kardec, e como a nossa casa é a casa de Eurípides, também Eurípides Barçanufo. E a gente tem que repetir sempre, porque tem sempre gente chegando agora, né? A garotada também está começando a chegar na casa espírita, essa turma aí do terceiro milênio, que está chegando aí na casa espírita, e se a gente parar de falar desses grandes ícones, né, do espiritismo, a coisa se perde. Por isso a nossa casa tem essa preocupação, e quando nós montamos o estudo de hoje, nós não esquecemos de fazer uma rápida recordação, né, reflexão sobre a vida do professor Hipólito e de como ele é importante para nós, até porque se essa casa existe, agradece a ele. Não é só o movimento espírita. Se as casas espíritas, principalmente no Brasil, existem, agradeça a ele e a sua esposa, aquela desconhecida do meio espírita, Amélie Gabrielle Boudet. Assim que Kardec desencarna, Amélie coloca a mão no trabalho da Société, onde nós vamos ver aqui que tinha alguns inimigos de Kardec, camuflados de boas ovelhas, dentro da Société, da Sociedade de Estudos Parisiense. E se não fosse Amélie Boudet, a doutrina espírita dos moldes que nós conhecemos hoje, da pureza preservada e amparada por toda a vida por Kardec, teria acabado no momento do enterro do nosso querido professor Leonês, se não fosse a obra dela. Eu prometi que um dia a gente iria falar sobre a Amélie Gabrielle Boudet, mas o meu estudo ainda não está terminado. Assim que tiver a pesquisa pronta, nós vamos trazer para cá. Uma grande desconhecida do movimento espírita. E pouca gente sabe da importância dela na nossa doutrina, de manter a pureza doutrinária e de saber que aqui no Brasil, pela intuição que ela tinha, e também ela se correspondia com os primeiros dirigentes e presidentes da nossa federação, que na época não era nem Federação Espírita, era Casa de Ismael. Ela se correspondia. Quem for lá na FEB tem várias cartas, correspondências de Amélie Boudet com os dirigentes da nossa federação, hoje Federação Espírita Brasileira. E ela viu que a bandeira do Evangelho tinha que ser transferida para o Brasil, porque na França, como nós vemos hoje, simplesmente não existe mais. Se alguém chegar lá e perguntar por Kardec, ninguém sabe. O professor Hipólito, alguns ainda vão lembrar, mas Kardec, ninguém sabe. E o movimento espírita na França simplesmente se desmanchou. Hoje é mantido por alguns brasileiros que lá vivem, portugueses, né, também migrantes que foram para lá, que têm alguns quartinhos, salões pequenos para filosofar sobre a doutrina espírita. É assim que restou a doutrina espírita na França. Então, pela intuição de Amélie Gabrielle Boudet, a nossa Gabi, como Kardec chamava, trouxe a bandeira do Evangelho para cá, que com certeza será coração do mundo, pátria do Evangelho. Então nós vamos falar dessa grande efeméride, né? Do aniversário de Kardec e de uma outra grande efeméride na doutrina, que ocorreu no dia 9 desse mês, né? Onde, segundo os jornais da época, foi cometido a última inquisição na Europa.
que foi o Auto de Fé de Barcelona. O último ato de inquisição da igreja que foi cometida com as obras de Kardec lá em Barcelona. E nós vamos falar sobre isso em breve, daqui a pouquinho. Bom, deixa eu ver aqui. Não sei se esqueci de ligar, perdão. Bom, todos sabem que foi em Lyon que Kardec nasceu, né? Aqui eu consegui uma das fotos da época, né? Do início do século XIX, em Lyon, 3 de outubro de 1804, onde seus pais, de um certo poder aquisitivo, pôde conduzir os seus estudos numa vida tranquila, longe daquelas revoluções, das rebeliões e dos conflitos que Napoleão III ainda trazia para a França. Tanto por isso, para dar continuidade aos seus estudos, os pais, que tinham algum poder financeiro, conseguiram levar o garoto Hippolyte para estudar em Yverdun, no castelo de Pestalozzi, onde dos 10 anos até os 18 anos foi discípulo do grande professor Pestalozzi. Ali ele aprendeu tudo aquilo que ele precisaria para montar uma obra que já estava sendo edificada no mundo espiritual, mas que precisava de um codificador. E que toda a metodologia pestalozziana, toda a didática, foi colocada naquelas 5 obras básicas chamada Pentateuco Kardeciano. Então não foi por acaso que ele foi parar nesse castelo aí. Essa é uma foto recente do castelo, né? Virou um museu pestalozziano, e dentro dessas janelinhas que tem por aí do castelo, essas janelinhas aqui, são salas onde você pode ver obras escritas, né? Cartas que foram trocadas por Pestalozzi, principalmente no segundo andar. Eu nunca estive lá, meu sonho de consumo é ir até lá, até porque meus primos moram na Suíça, então eu tenho grande vontade de visitar, só que eles moram no cantão italiano, esse é no cantão alemão, né? E nesse segundo andar tem uma sala onde é colocada uma exposição, um vidro em cima, de várias cartas trocadas, né, por Pestalozzi e com os pais, né, dos alunos que lá estavam. Então, se você for procurar com certo cuidado, você vai encontrar cartas de Pestalozzi com a mãe de Kardec, porque ele tinha muito esse contato entre o aluno, a mãe, como se fosse aquela diretriz da educação, da moral e da ética, que não deveria ser diferente dos dias de hoje, né? E Pestalozzi levava isso muito a sério. Só que se você chegar lá e perguntar, tem alguma coisa aí de Kardec? Tem alguma correspondência dos pais de Kardec? O pessoal vai fingir que não está entendendo nada. Você tem que falar que é o professor Hippolyte, ou professor Rivai. Porque se você insistir no Kardec, a secretária, a moça que fica atendendo o salão lá do museu, vai dar uma paradinha e falar assim: eu já escutei esse nome. É o bruxo que vocês estão perguntando? O bruxo. É assim que é conhecido Kardec em Verdun. O bruxo. O bruxo. Ou seja, a doutrina tinha que estar aqui mesmo no Brasil, né? Tinha que ser trazida para cá. Mas tem correspondências lá. E aí está os aspectos do colégio, né, internamente, né? As fotos, mostrando a dedicação de Pestalozzi com os seus alunos, uma educação que na época era 100 anos à frente, né? A mesma pedagogia que foi montada por Eurípides no Colégio Allan Kardec e confirmada por Dora Encontre, porque ela é a grande pesquisadora de Pestalozzi no Brasil, inclusive fez doutorado e pós-doutorado sobre isso, mostrando que Eurípides tinha na memória espiritual grandes
ensinamentos trazidos de Pestalozzi, pois naquela época, segundo o próprio Chico confirma, ele era Lavater, o grande filósofo Lavater, e que eram grandes amigos, amigos íntimos. Por isso que Eurípides, lá no interior de Minas, no Triângulo Mineiro, na cidade de Sacramento, coloca em prática tudo aquilo que Pestalozzi fazia na sua época em Yverdun e em outras comunidades do cantão lá da Suíça, onde ele passou. Ele não só teve essa escola, teve várias escolas. É muito importante para a gente entender Kardec, estudar Pestalozzi. Você vai beber da fonte. E nós fomos mais além, né? Nós fomos mais além. Descobrimos que para entender Pestalozzi, você também tem que estudar Rousseau. Rousseau é o grande mentor de Pestalozzi. E se você quiser ainda ir mais a fundo, você vai ver que o grande mentor de Rousseau foi Comênius. O grande educador Comênius, filósofo. E se você entender Comênius, você vai entender Rousseau, vai entender Pestalozzi, vai entender Kardec e vai entender Eurípides também. Quando você começar a ler o projeto pedagógico do Colégio Allan Kardec, você vai ver também que está 100 anos à frente do seu tempo. Por causa da memória espiritual daquele espírito chamado Eurípides Barçanufo, que trouxe esse conhecimento e implantou numa cidadezinha que ainda é pequenininha, deve ter uns seus 22, 23 mil habitantes, em pleno século XXI. Portanto, ele agregou elementos morais e éticos que vêm desde o tempo da Gália. Daí o nome Allan Kardec, era o nome daquele sacerdote druida que viveu no interior da Gália, né? E na visão reformadora de John Hus, que foi também o nosso querido Allan Kardec. John Hus, naquela herança pedagógica de Pestalozzi, e por sua vez admirador, confesso, de Rousseau. Então, o quebra-cabeça se fecha, né? Ele se fecha. Se a gente se debruçar, e é uma literatura difícil, Rousseau é uma literatura difícil, por isso que a gente não tem muita coisa no Brasil sobre ele, principalmente Pestalozzi. Só conhece um pouquinho de Pestalozzi quem fez pedagogia, leu alguma mini biografia de Pestalozzi, mas as obras completas nunca foram editadas aqui, porque é uma literatura de ideias. E o brasileiro não é muito chegado a esse tipo de literatura. Então, as editoras nem se interessam em produzir, fabricar, colocar no prelo trabalhos completos de Pestalozzi. Se você quiser ler alguma coisa, você tem que ir na França, na Alemanha, tem tudo lá, e nem em Portugal você encontra a obra completa de Pestalozzi lá. Então, esse é um detalhe aí para a gente poder conhecer o contexto, né, da vida do nosso querido Kardec. E aí está a nossa Amélie, a Gabi, viveram juntos 37 anos, ela era quase 10 anos mais velha, 9 anos, né, mais velha do que Kardec. Quando eles se casaram, Kardec tinha 28 anos e a Gabi tinha 37 anos, né? Professora, poetisa, se conheceram, né, no mundo acadêmico, e aquela paixão e aquele carinho, como se fosse aquele anjo guardião que estaria ao lado do grande professor Hippolyte durante 37 anos. E depois ainda, depois do desencarne do nosso querido Kardec. Uma grande desconhecida da doutrina espírita, né? Mas nós um dia ainda iremos falar sobre ela. Então, o professor Rivail introduziu o método pestalozziano de ensino na França, tendo fundado e dirigido o Instituto Rivail, né? Depois a Escola de Ensino Fundamental, homem culto, estudioso, ele era reconhecidamente famoso no meio acadêmico francês. Mais de 20 obras publicadas, 22, segundo catalogaram, né? 22 livros. Era apreciador da arte, falava várias línguas, dominava a cultura de vários países, e nesses 22 livros que ele escreveu, um deles em particular foi premiado pelo governo francês
e foi adotado em várias escolas públicas da época, que é o plano proposto para a melhoria da instrução pública. Isso em 1828, né? Quer dizer, ele era conhecido. Daí, talvez, a preocupação dele e do mundo espiritual de não colocar o nome professor Hipólite na frente das obras do Pentateuco, porque muitos poderiam comprar as obras por causa da fama do professor, por ele já ser conhecido, respeitado, e várias obras lidas, né, por quase toda a população francesa. Muitos comprariam as obras por interesse e curiosidade, e não para estudar, não para pesquisar e questionar também. Por que não? Questionar. E assim foi toda a vida dele. Às vezes ele estava andando na rua, assim que saiu a primeira edição do Livro dos Espíritos, várias pessoas paravam ele na rua para questionar. Questionar, porque ainda tinha aquela tradição católica dentro da cultura de cada um, questionando pela ótica católica aquilo tudo que ele escreveu. Aí Kardec só fazia uma pergunta, ele só fazia uma pergunta: você leu o meu livro? Ah, não, eu ouvi dizer, me falaram. Então, é igual o cinema, né? Ah, eu não vi o filme, mas eu não gosto. Você tem que ver o filme, você tem que ler o livro para questionar alguma coisa. Então ele perguntava: você leu o livro? Não. Então, quando você lê, a gente conversa de novo. Mas aqui está um de brinde para você. Ele dava o livro para a pessoa ler. As pessoas liam. A maioria não voltava para falar com ele porque se tornava espírita, ou voltava para tirar dúvidas, mas ninguém voltava para questionar, porque a obra didaticamente é perfeita, dentro daqueles parâmetros de Pestalozzi, dentro das características didáticas que ele aprendeu durante 10 anos trabalhando com o nosso querido Pestalozzi, né? Bom, então ele conhece a doutrina espírita. Quando a gente está naquela fase de idade, pensando em se aposentar, colocar o pijama, desaparecer do planeta, ir lá para a serra, ou então lá para a beira da praia, né, para fugir de todo mundo, aos 51 anos ele descobre os fenômenos das mesas girantes, aos 51 anos. E aí eu consegui aqui uma reprodução de um jornal da época, que fala lá das mesas girantes, da table tournante, e que diz assim: notícias sur la manière de faire tourner les tables. Quer dizer, informações sobre o modo de fazer as mesas girarem. É quase como se fosse uma receita de bolo. Ele explicava como se fazia. E aqui colocamos algumas fotos, umas fotos características, né, de como na época se fazia a mesa girar ou levantar. Às vezes não precisava nem ter ninguém em cima dela colocando mão. Ela levantava sozinha, saía por uma janela, entrava pela outra, de madeira maciça. Dizem os jornais da época que eram necessários de 4 a 5 pessoas para levantar uma mesa dessa. Era madeira maciça mesmo, né? E aqui vocês vão ver uma coisa interessante. Eu vou perguntar quem sacou nas fotos algo diferente. Claro que não se faz hoje. Aqui perdão, estou apertando o botão errado. Aqui a gente já vê a mesa levantando, né? Eu vou dar uma dica aqui. Tanto nessa foto aqui, com a mesa já levantando, como a foto de cima, as pessoas estão fazendo o que com as mãos? Estão com as mãos aonde? Em cima da mesa, porque era assim que se acreditava na época. E detalhe, não bastava botar a mão em cima da mesa. Como é que as mãos estão ligadas? A foto de cima é bem clara. Como é que as mãos estão ligadas uma com as outras? Com o dedo mínimo. Era assim que se acreditava. E nesse manual de instruções da table tournante, dizia que tinha que botar o dedinho mínimo, um ou outro do lado. Senão a corrente ia quebrar. Quer dizer, era aquela fase inicial do estudo da mediunidade, que aos poucos passou da prancheta, aquele negócio todo, até que o lápis ficou na mão do médium, e aí, com a obra chamada Livro dos Médiuns, a gente começou a desbravar o mundo
invisível da mediunidade, cientificamente falando. Porque mediunidade existe na face da Terra desde que o homem existe no planeta. Não é patente de doutrina espírita, não é nada disso. Sempre existiu, desde que o homem existe na face da Terra, sempre teve mediunidade. Então isso não é nada relacionado à doutrina, não é nenhum patrimônio, descoberta de Kardec. Ele apenas trouxe o lado científico para disciplinar a mediunidade, que naquela época, no iniciozinho, era bem complicado. Aliás, já era complicado na época de Moisés. Tanto que lá no Deuteronômio, no livro das leis, Moisés teve que bater a mão e dizer, olha, quem fizer mediunidade buscando isso, vai ser punido. Deus vai castigar com a morte, pena de morte. Então ele teve que fazer isso, porque o pessoal estava abusando das pitonisas, daquelas meninas que se comunicavam, que davam informações, né, com quem vai casar, quanto dinheiro vai ganhar, se vai ser rico, se não vai. Então, naquela época, há 4.000 anos antes de Cristo, já tinha esse probleminha aí. Já tinha esse probleminha aí. Então, hoje, nós sabemos que não precisa nada disso. Não precisa botar a mão em cima da mesa, não precisa botar dedinho com o outro, porque são fenômenos fluídicos, que envolvem o material, que envolvem o objeto, e o objeto, então, sai para uma janela, sai e entra pela outra. E sua iniciação se deu, então, com o senhor Fortier, né, que convidou Kardec a participar dessas reuniões, que eram verdadeiros saraus na sociedade, na elite, né, francesa. Todos aqueles saraus, chazinhos, acabavam com esses fenômenos, essas brincadeiras que se realizavam, né, sem saber as consequências que viriam depois. Então, o senhor Carlotti, outro grande amigo, fala ali da intervenção dos espíritos, que estava já se comunicando através de pancada, né, dos fenômenos dos raps, né, como os ingleses chamavam, ou das pancadas, né, como Kardec pesquisou, né, pesquisou com bastante carinho, e foi em 1855, com o senhor Fortier, mais uma vez, e também a senhora Plené-Maison e o Messier Patier, ele presencia pela primeira vez os fenômenos das mesas que se levantavam, cadeiras que giravam, subia, descia, sabendo que algo inteligente estava atrás daquilo ali. Porque mesa, cadeira não tem músculo, não tem cérebro. Então, algo inteligente estava por trás daquilo tudo. E aí, no dia 11 de dezembro de 55, quase 2 anos antes do advento do Livro dos Espíritos, surge então o Espírito de Verdade e fala para ele tudo que ele deveria realizar na Terra, como o grande codificador que foi, e cumpriu a missão até o final, e os Espíritos ainda falaram para ele, nesse primeiro contato, né, que os Espíritos, esses que estão desencarnados fora do corpo, nada mais são do que as almas dos homens. Ou seja, a morte não muda nada. Nós seremos no mundo espiritual, na verdadeira vida, na pátria espiritual, o que somos aqui. A morte não transforma nada, ninguém, em bonzinho ou malzinho. Todos nós seremos o que somos hoje no mundo espiritual. Se amanhã não despertar, se amanhã eu desencarnar, eu serei exatamente o que sou hoje. Então vamos aproveitar o nosso tempo na busca da reforma íntima, que era tudo o que Jesus queria, que nós fizéssemos a nossa reforma íntima. Por isso que a gente está reencarnando. E por isso que ainda temos muito que reencarnar. Eu me lembro certa vez do Altivo, lá no Leon Denis, quando a gente ia muito lá para conversar com ele, ele dizia através do Hermann que ainda são necessários 700 anos para a gente reencarnar e começar a entender determinadas coisas num mundo de regeneração, mas ainda somos crianças espirituais, né? Como diz Emmanuel. Então o Hermann dizia, ainda tem 700 anos aí de reencarnação aí para aprender, né, tudo isso que nós estamos estudando.
O Haroldo Dutra diz que para compreender a obra de André Luiz, são necessários 200 anos de estudo para compreender só a obra de André Luiz. 200 anos de estudo. Então temos muito que estudar, muito que pesquisar. A gente está começando a engatinhar, pessoal. Nós estamos nos primeiros degraus de uma escala infinita de evolução, dentro desse padrão ainda de criança espiritual que somos. Nós estamos no iniciozinho, num planeta muito brutalizado pelas nossas próprias condições egoísticas, né? Ainda somos egoístas, ainda somos vingativos, orgulhosos, vaidosos. Então é o planeta certinho, é o planeta certo para abrigar cada um de nós. Então, Kardec chega a essa conclusão. Foi o primeiro resultado que ele colheu das suas observações, das suas pesquisas. Aí vocês vão dizer, puxa vida, mas hoje não tem mais isso, né? Hoje não tem mais aquelas materializações, chamar o espírito para participar, para dar um comunicado. Claro que não, né, pessoal? Já estamos na terceira fase da doutrina espírita, que é a fase de colocar a mão na massa, de aplicar o evangelho. Essa fase lúdica, que começou com as experimentações, né, com as invocações, isso não cabe mais numa casa espírita. Casa espírita que faz essas coisas hoje está 150 anos atrasado no tempo. Então não cabe mais isso. Tudo já está escrito, editado. Falta o quê? Estudar e aplicar no bem. Aplicando a caridade, como diz Kardec, fora da caridade não há salvação. Então vamos aplicar a doutrina. Tudo já foi pesquisado. E tinha que ser assim naquela época. Se isso não acontecesse naquela época, em meados do século XIX, a coisa não ia vingar. Porque lembre-se que ele estava na França, que era o centro cultural e científico da Europa e do planeta, podemos dizer, onde o positivismo estava presente. Então todos aqueles parceiros acadêmicos de Kardec, ou de Hippolyte, eram positivistas. E também eram positivistas aqueles primeiros diretores e presidentes da FEB, aqui no Brasil. Porque na época tinha que ser assim. Tudo tinha que ser experimentado, testado. E se não fosse comprovado, deixava de lado. Assim é a teoria positivista. Ela é baseada nas experimentações. Isso serve tanto na área acadêmica, nas ciências, e também para a doutrina espírita, que era uma ciência nova que estava chegando. Então tinha determinadas coisas que tinha que experimentar. Daí o surgimento de um livro maravilhoso de Kardec, que se chama Céu e Inferno, feito quase todo ele através de invocações, chamando espíritos para se manifestar e dizer como é que ele estava no mundo espiritual, como era aqui na Terra, como é que foi essa diferença, como é que foi a chegada dele lá. Um leque de espíritos estão ali para a gente estudar, para a gente se achar, porque ali dentro tem uns que a gente diz, esse aqui sou eu. É um leque de espíritos, desde o mais brutalizado pelo ódio, pela ignorância, até o mais belo, mais puro, falando de amor, de caridade. A gente vai se achar ali. Mas hoje não tem mais necessidade disso. Materializações, casas espíritas que fazem não tem mais necessidade. Algumas até fazem ainda, né? Tem médios que ainda fazem essas coisas, mas não tem mais a necessidade científica da coisa, porque tudo já foi pesquisado, já foi comprovado, já foi documentado, até fotografado. Tem livros aí que vocês podem encontrar essas coisas. Ok. E, então, o Messier Roustan e a senhora Jafé começou, então, a convidar Kardec a participar de algumas dessas reuniões de manifestações mediúnicas. E assim, então, ele, a partir daí, com aquelas jovens francesas, médiums, começa, então, a editar, a montar, a formatar a obra denominada O Livro dos Espíritos. Então, em abril de 1857, o Livro dos Espíritos é lançado. E um ano depois, ele inaugura a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a Société, um ano depois. E também fundou
no mesmo ano, em 58, a Revista Espírita, essa outra desconhecida de nós espíritas aqui. A Revista Espírita ela tem que ser também estudada, né, juntamente com o estudo do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns. Eu costumo brincar com o pessoal da mocidade, né, quando a gente fala da Revista Espírita, que a Revista Espírita é quase igual àquele programa da Rádio Rio de Janeiro, falando aos ouvintes, quer dizer, tirando uma reportagem do dia, né, levando o tema atual à luz da doutrina espírita. Então vamos interpretar isso à luz da doutrina espírita. A Revista Espírita era mais ou menos assim também. Ele pegava situações que aconteciam na capital francesa, na Grand Paris, e trazia para ser discutida à luz da doutrina espírita. Era mais ou menos assim, como aqueles programas da hora do almoço lá da Rádio Rio de Janeiro, né? Então, a partir daí, a obra de Kardec começou a crescer, ele não parou de pesquisar, de trabalhar, né? Até que no ano de 61, foi um ano que nós podemos dizer que foi o divisor de águas na doutrina espírita. 1861. Ali, se todos aqueles problemas que o Espírito de Verdade, que eu até vou colocar aqui depois, ele sabia tudo o que ia acontecer, ele entrou com essa missão sabendo, ninguém mentiu para ele. O Espírito da Verdade chegou, olha, vai acontecer isso, e aconteceu tudo. Mas ele falou, nós estaremos contigo. Nós estaremos contigo. Tal qual Eurípides, né? Quando foi processado por falsa medicina, aplicabilidade de uma falsa medicina, os Espíritos disseram, nós estamos contigo. Então ele nunca duvidou da proteção do mundo espiritual. E Kardec também não. Então, nesse ano, a igreja começa a pegar pesado. Porque esse ano já tinha 4 anos do Livro dos Espíritos. E uma outra obra já havia sido editada, que nós vamos falar daqui a pouco. Aliás, já existiam 3 obras de Kardec. 3 obras de Kardec já tinham sido editadas em 1861. E a igreja então viu que o negócio estava crescendo, a bola de neve estava crescendo, todo mundo querendo ler, todo mundo se interessando, não só na França, em toda a Europa, em alguns países como na Inglaterra, com um nome diferente, Modern Spiritualism, espiritualismo moderno. Nos Estados Unidos, desde que aconteceu os fenômenos, né, de Hydesville, né, com as irmãs Fox, o negócio também lá estava forte. Nos países latinos, já tinha também pessoas comprando, encomendando livros da França para estudar, como aqui no Brasil. Muitos originais franceses vieram para cá, antes da primeira tradução, estudando, porque eram muitos filhos de pessoas importantes, né, que eram enviados para a França para estudar lá, e traziam na bagagem os livros de Kardec, começando então a trabalhar, a divulgar e estudar aqui no Brasil a doutrina espírita. Então, foi nesse ano de 61, marcado por várias manifestações de intolerância, em especial da Igreja Católica, que via o seu espaço ser diminuído por uma doutrina nova, mais consistente, racional e lógica. Era isso que preocupava a igreja, não é pelo fato de ser mais uma igreja, mais uma doutrina, mais um culto, o nome que vocês queiram dar. Era algo diferente, porque a verdade falava mais forte. O valor das coisas que eram colocadas a nível moral eram muito fortes, e a igreja sentiu isso. Isso foi o que abalou principalmente os padres, né, e os adeptos da igreja. Então, com a publicação do Livro dos Médiuns, aí foi a gota d'água. A igreja acusa a doutrina espírita pelo aumento do índice de suicídios e de loucura. E começa a fazer uma campanha mundial com isso aí. Veja vocês, hein? Índices elevados de suicídio e de loucura, porque a pessoa era espírita. E aí a gente sabe o porquê disso, né? A mediunidade, ou então aquela mediunidade não educada que levava a algumas manifestações em plena rua, dentro de casa, local de trabalho.
Então a igreja aproveitou a oportunidade, então começou a fazer uma campanha contra a doutrina e contra Kardec. Deve ter sido um ano dificílimo para o nosso querido professor Lyonés. Muito difícil, muito mesmo. E para completar o quadro, em outubro de 1861, no dia 9 de outubro, um bispo espanhol da cidade de Barcelona, simplesmente tomando a rédea do governo, porque naquela época, por isso tem que dar uma pesquisada na situação política da Espanha, que não estava muito diferente de hoje não, porque foi em Barcelona, com o pessoal catalão ali do lado, eles sempre foram assim, né? Eles sempre foram favoráveis a uma democracia plena, eles não se sentiram confortáveis com aquilo que aconteceu. Quando o padre, um bispo, tomou as rédeas do governo e condenou a obra de Kardec, né, através, deixa eu passar, aqui ó, esse é o auto de fé aqui, com justificativas, que depois a gente, pesquisando na Revista Espírita, encontrou. A justificativa da igreja, ou do Estado, em nome da igreja, era a seguinte: era uma doutrina que, sendo contra a moral e a fé católica, o governo não podia consentir que esses livros fossem perverter a moral e a religião de outros. Que livros eram esses? 300 livros que o Messier Lachette, que é até nome de uma editora aqui no Brasil, editora Lachette, encomendou diretamente da França. Ele morava na Espanha, ele já morava há algum tempo na Espanha. Então encomendou 300 obras espíritas, em que a gente conseguiu achar o nome delas, né? Dessas 300 obras, livros de Kardec. Não é só Kardec, não, tinha outras coisas. Quais eram os 3 livros que tinham sido editados até 1861? O que é o Espiritismo, Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Todos esses foram confiscados. O que mais? A Revista Espírita, as edições iniciais, confiscadas também, né? Fragmentos de uma sonata ditada por Mozart, mediunicamente, foi confiscada também. Carta de um católico sobre o Espiritismo, pelo Dr. Gram, sendo favorável à doutrina espírita, era uma brochura. Esse livro aqui, eu consegui achar, ainda existe por aí. Esse daqui, ó. Aqui, ó. Esse da Joana d'Arc, contada por ela mesma, por Hermance de Faux, que era uma das médiuns de Kardec. Agora um detalhe, hein? Esse livro foi editado 2 anos antes de Kardec conhecer Hermance de Faux, que foi a grande médium de Kardec, entre outras meninas médiuns que tinham lá. 2 anos antes dela conhecer Kardec, ela tinha escrito esse livro aí. Era um dos mais vendidos na França. E aqui, os 3 livros que existiam na época eram esses: o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, e também tinha lá a instrução prática, né, que deu origem ao Livro dos Médiuns. É um livro bem simples, né, que foi quase como o fomento para a edição mais completa do Livro dos Médiuns. E o que é o Espiritismo, que vinha antes. Então, em setembro de 61, Messier Lachette encomendou 300 livros, obras espíritas, dentre esses que eu falei, e ficou então conhecido como o Auto de Fé de Barcelona, porque simplesmente o bispo disse que aquilo não ia entrar na França. E disse ainda mais, ele disse assim: a Igreja Católica é universal, como se mandassem tudo na época. Estou falando isso aí de século XIX, hein, pessoal? A Igreja Católica é universal, e os livros sendo contrários à fé católica, o governo não pode consentir. Quer dizer, a igreja está sentindo o governo, né? Essa foi uma das grandes críticas de Kardec. Vem cá, a igreja é para abençoar os fiéis, né, ensinar a religião, ou é para governar?
Kardec questionava várias coisas, inclusive se deveria ou não ir ao consulado francês na Espanha processar aquele cardeal, aquele bispo lá. Não, os amigos, não faça isso, não, porque tudo foi legal, pessoal. Toda a exportação dos livros foi paga na alfândega, todas as tarifas alfandegárias foram pagas, nada foi feito de forma ilegal, não. Tudo dentro da lei. É o medo da igreja do novo, né, que estava chegando. Então ela disse ainda, o governo não pode consentir que eles, a chegada dessas obras, né, porque eles vão perverter a moral e a religião de outros países. Esse foi o texto técnico oficial para poder fazer a chamada Inquisição, nessa praça onde condenados eram enforcados, guilhotinados, etc. Era aí. Então, vocês estão vendo aqui a última Inquisição da igreja, segundo os jornais franceses e espanhóis, aqueles mais voltados vamos dizer assim, para o desenvolvimento, né, mais próximo à democracia, etc. Todos eles questionaram, a não ser os órgãos que defendiam o Estado, que tinha alguns jornais aqui, o Siècle, por exemplo, que era um jornal que defendia o governo. Então dizendo, não, tem que queimar mesmo, né? São obras demoníacas, né? Mas a maioria democrática, né, dos órgãos democráticos foram a favor e criticaram terrivelmente o que foi considerado o último ato da Inquisição. Toda aquela formalização de um ato inquisitório foi feito tudo como a história contava. E a Revista Espírita, que saiu um mês depois, isso foi em outubro, em novembro, no mês seguinte, saiu o volume da Revista Espírita explicando isso tudo, sabendo que as pessoas já tinham conhecimento do fato, tanto que ele diz aqui, não informamos nada aos nossos leitores que já não saibam pela via da imprensa. Quer dizer, a Revista Espírita estava colocando ali o ponto de vista, não só de Kardec, da doutrina espírita e dos amigos espirituais, mostrando que, aqui ó, que a formalização desse ritual que vocês estão vendo aí, era feito da seguinte maneira, olha as pessoas que participaram desse auto de fé. Um padre revestido de roupas sacerdotais, aqui ó, um padre revestido de roupas sacerdotais, trazendo a cruz numa mão e a tocha na outra, igual na Inquisição, quando incinerava aquele que se achava bruxo, né, ou demoníaco, alguma pessoa que trazia o demo no corpo. Inclusive a nossa querida Joana d'Arc era feita dessa maneira. Um notário encarregado de redigir a ata do auto de fé. O escrevente do notário era assim que era, a praxe da época, do século XV. No século XV era assim. Um empregado superior da administração da alfândega. 3 moços serventes da alfândega, encarregados de manter o fogo aceso, como também na Inquisição da igreja nos séculos XIV, XV, etc. Um agente da alfândega, outro, representando o proprietário das obras condenadas pelo bispo. E uma multidão, essa multidão aqui, ó, e uma multidão que na hora não estava entendendo, alguns não sabiam o que estava acontecendo. Está fazendo uma fogueira ali, aí o pessoal foi chegando, mas o que está botando fogo em quê? Conforme iam conhecendo o teor da cena, olha o que aconteceu. Isso está registrado na Revista Espírita de novembro de 61. Uma multidão inumerável encobria, como vê ali, os passeios e cobria a imensa esplanada, onde se elevava a fogueira. Quando o fogo consumiu os 300 volumes ou brochuras espíritas, o padre e seus ajudantes se retiraram e foram cobertos de vaias e maldições dos numerosos assistentes que gritavam, abaixo a Inquisição. Por isso que nós podemos falar oficialmente que foi o último ato de Inquisição da igreja. Nunca mais se viu tal coisa.
E hoje eles estão nessa praça por causa de outro motivo, né? Outro motivo lá, né? Inclusive, Kardec, chateado, né, como eu falei, ele queria politicamente protocolar um pedido na embaixada, né? Mas o pessoal falou, não bota mais fogo na fogueira, né? Fica tranquilo. E aí ele recebeu uma mensagem de um amigo espiritual que disse para ele o seguinte: olha, não se preocupa não, deixa botar o fogo nos livros, porque conforme a fumaça vai subindo e vai se espalhando, a doutrina espírita vai se espalhar. E olha, nunca se vendeu tanto livro espírita na França em 1861 e 62. É a tal da curiosidade. Está botando fogo, deve ser coisa boa, né? Então vamos comprar. Ah, mas aqui não vende. Traz da França, traz de Portugal, sei lá, onde tinha, né? Então, se estava botando fogo, estava proibindo, coisa boa devia ser, né? Então o pessoal, olha, não tinha WhatsApp na época não, hein? A rede social da época, segundo os amigos espirituais, era a fumaça que ia se espalhando e divulgando a doutrina espírita. Portanto, nunca se vendeu na Espanha tanto livro espírita como naquela época, né? E Kardec também recebeu em sua casa, ele guardava com muito carinho, né, perto lá da estante, da escrivaninha dele, as sobras das cinzas, algumas sobras da cinza dessa fogueira, que era o livro dos Espíritos, meio queimado, na metade dele queimado, mas ele guardava numa caixinha para mostrar para todo mundo, olha o que é que fizeram comigo lá na Espanha, né? Mas a divulgação foi muito maior dessa maneira. Então os Espíritos estavam assim, não, deixa botar fogo, não tem outra forma de divulgar melhor do que essa. E aí o Espírito companheiro, né, os Espíritos amigos, falaram o seguinte, podem queimar os livros, mas não se queimam as ideias. A verdade permanece sempre. Quem chega no Colégio Allan Kardec, lá embaixo do Colégio Allan Kardec, abre o portão e entra, vê uma frase de Eurípides lá no fundo: poderoso é o sol da verdade. A verdade sempre vence, pessoal. A verdade sempre vai vencer. Se fosse algo mentiroso, uma falácia, não ia se sustentar nem por 1 ano, 2 anos. Passaram mais de 150 anos. Chega ao Brasil, e todos aqueles que estavam na França naquela época, ou na Europa daquela época, com compromisso de dar continuidade à doutrina, reencarnam hoje no Brasil. Todos estão aqui, para dar continuidade a um projeto que não pôde ser realizado naquele momento, naquele local. Essa bandeira já passou pela Palestina, já passou pela França, hoje está no Brasil, mas só depende de nós espíritas se essa bandeira vai continuar aqui. Se a gente não quiser, ela vai para outro lugar, pessoal. Então está na hora que os espíritas pararem com melindres, que nós observamos em várias casas espíritas. Está na hora disso acabar. Quase sempre nas palestras do Divaldo, principalmente quando é feito lá na FEB, é encerrado com uma psicofonia de Bezerra de Menezes. Quase sempre convocando os espíritas a darem as mãos. Parar de brigar, de lutar, várias correntes, várias filosofias paralelas a uma coisa que não deveria ser, porque, deixa eu ver se eu encontro aqui, está aqui atrás. Aqui, já nessa época, em 62, Kardec já estava preocupado com isso que aconteceu aqui. Então ele faz um roteiro que deu origem a um livro chamado Viagem Espírita, de 1862, onde ele visita todas essas cidades francesas aí. Saint-Lyon, Bordeaux, Toulouse, né? Avignon, até chegar a Paris. E também alguns países vizinhos à França. É um livro maravilhoso, porque ele já coloca ali as preocupações dele com o movimento espírita. Aliás, não com o movimento espírita, mas com os espíritas. Porque a doutrina espírita é simples. É fácil de compreender e entender. O que complica são os homens.
Os homens é que complicam uma coisa que era para ser homogênea, simples, na sua pureza, na sua essência. A gente é que complica as coisas. Doutrina espírita é fácil, mas o movimento espírita é que é complicado. Muito complicado. Parece que as casas espíritas não são irmãs, cada uma com uma ideologia, com uma metodologia, sei lá o quê, brigando entre si, quando era para ser tudo uma coisa homogênea, linear, seguindo dentro dos parâmetros do Espírito de verdade. Então ele faz essa viagem aí, ó. Dura mais de um ano essa viagem aí, mas depois sai o livro explicando tudo, né? Metodologia que ele usou em todas as suas obras. Kardec, principalmente no Livro dos Espíritos, ele comparava as respostas e rejeitava o que não estava de acordo com o consenso universal. Orientação das entidades superiores, né? Ele fazia isso por orientação das entidades superiores. E é um trabalho metódico, gente. Metódico. Tá? Não tinha e-mail, não tinha internet, não tinha eletricidade. O negócio era difícil. E, oi, pois não? Ah. Nossa, bom, melhor, posso... Eu ia deixar para o finalzinho, mas você... Não, mas aí já falou. Não, conta, você vai contar melhor do que eu. Pode contar aí. Não, mas tem esse detalhe aí. Tá? Você mudou de assunto, mas eu ia, não ia falar. Mas pode falar, pode falar. O bispo de Barcelona, ele reencarnou em Uberaba, Padre Scarzelli, e era amigo do Chico. E um dia ele disse, Chico, vou deixar a batina que eu sou espírita. Chico, não, fica aí, vai dar problema. Então ele reencarnou em Uberaba, tornou-se espírita e amigo do Chico. Esse bispo que queimou os livros. E ele tinha... Você perdoe, mas eu achei que você, como mudou de assunto, eu achei que você não ia falar. Não, mas foi bem lembrado. Inclusive, ele tinha umas doenças de pele também, né? Tinha umas doenças de pele que nunca ficava bom, né? Aí o Chico ia lá dar passe nele. Chico ia dar passe. Aliás, vocês viram no enterro do Chico, né? Todas as religiões foram lá se despedir do Chico, né? Todas. Padre, freira, muçulmano, judeu, estava um monte de gente lá, umbandista, todo mundo lá se despedindo do Chico. Esse era uma pessoa universal, né? Esse era uma pessoa universal. Então, interessante, nem esse padre, moralmente falando, ele não ficou sossegado. Aquilo perturbava tremendamente. E foi preciso reencarnar no Brasil, ao lado do Chico, para dizer, olha, eu, entre aspas, né, eu estava errado. Perdão, né? E eu imagino eles dois conversando, né? Como espírito, de espírito para espírito, os dois conversando ali. Até por causa de outra coisa que eu não vou falar. Não vou falar, não cabe aqui falar não, tá bom? Mas eu fico imaginando os dois conversando entre muros, entre paredes, né? O que aconteceu naquela época ali. Então ele refletia sobre as respostas, analisava-as, elaborava comentários, aquelas observações com letras pequenininhas que ele colocava lá, sempre inspirado, né? Com grande sabedoria, né? Com consequências morais de alta relevância para a humanidade, advindas do conhecimento e prática dessas revelações. Portanto, em junho de 1856, quase 10 anos depois, né, do advento do Livro dos Espíritos, o Espírito de Verdade está em obras póstumas, esse detalhezinho está em obras póstumas. Amélie Boudet, que resgatou lá das gavetas da estante ou da escrivaninha lá de Kardec, tirou esse escrito aqui. Kardec agradecendo a missão que estava desempenhando. Porque, eu repito, ele sabia todas as dificuldades que iria encontrar. Ele nunca disse não. E ali está assim, Senhor, é um agradecimento dele. É uma carta chamada Minha Missão. Minha Missão em obras póstumas. Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios,
Faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. E traíram. Um aneurisma por causa do excesso de trabalho. E os espíritos falavam, bota um pé no freio nisso aí. E ele não parava. Ele não parava. Supre a minha deficiência. Dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e com teu auxílio e dos teus celestes mensageiros. Tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. Isso estava guardadinho lá na gaveta e a Meli descobriu para a gente. Então, continuando, achamos uma outra coisa importantíssima, registro histórico mesmo. Escrevo esta nota no dia 1º de janeiro de 1867, quer dizer, 10 anos depois do Livro dos Espíritos. 10 anos e meio. Que esta comunicação me foi dada e verifico que ela se realizou em todos os pontos. Tudo aquilo que o Espírito falou aconteceu. Porque experimentei todas as vicissitudes que nela me foram anunciadas. Tenho sido alvo do ódio de implacáveis inimigos, inclusive da igreja em 61. Da injúria, da calúnia, da inveja, do ciúme. E o Espírito falou que tudo isso ia acontecer. Têm sido publicados contra mim infames libelos. As minhas melhores instruções têm sido desnaturadas, descaracterizadas, como vou dizer assim, conturbadas, colocando ali inverdades, coisa que ele nunca falou, nunca escreveu, mas deturpando a verdade da doutrina espírita. Tenho sido traído, olha só, por aqueles em quem depositara confiança e pago com a ingratidão por aqueles a quem tinha prestado serviços, chamados amigos, seus amigos íntimos. A sociedade de Paris, a Société, tem sido um contínuo foco de intrigas. Então esse negócio que está acontecendo hoje nas casas espíritas não é diferente. Na própria Société já acontecia isso. Urdidas por aqueles que se diziam a meu favor e que, mostrando-se amáveis em minha presença, me detratavam na ausência. Ele virava as costas, falava mal dele. Alguns até tentaram colocá-lo na justiça, mas aí é uma outra palestra. Disseram que aqueles que adotavam o meu partido eram assalariados, pagos para falar. Assalariados por mim e com dinheiro que eu arrecadava do Espiritismo. Não mais tenho conhecido o repouso. Mais de uma vez sucumbi sob excesso de trabalho. Tem-se me alterado a saúde e comprometido a vida. Ele já estava dizendo, olha, não vai dar. Tanto que ele só trabalhou, 15 anos foi o tempo necessário para que toda essa obra fosse formatada e chegasse até nós. 15 anos. E tem gente que está 40 anos na doutrina e não fez nada. E termina assim. Entretanto, graças à proteção e assistência dos bons espíritos, que sem cessar me têm dado provas manifestas de sua solicitude, sou feliz em reconhecer que não tenho experimentado um único instante de desfalecimento nem de desânimo. Ele morreu trabalhando, pessoal. Ele morreu trabalhando. E que tenho constantemente prosseguido na minha tarefa com o mesmo ardor, sem me preocupar com a malevolência de que era alvo. Segundo a comunicação do Espírito da Verdade, eu devia contar com tudo isso, e tudo se verificou, mas com Jesus ao lado dele. Eu estarei contigo, sempre ao lado dele. Então, em 69, aos 65 anos, 14 anos dedicado à causa espírita, à doutrina espírita,
essa doutrina maravilhosa, foi suficiente. 14 anos também foi o tempo necessário para Eurípides trabalhar pela doutrina no Brasil. Bezerra, a mesma coisa. São espíritos que juntos trouxeram a bandeira do espiritismo para o Brasil. Essa obra baseada no Pentateuco tem muita coisa além disso, mas que nós não temos vontade de ler ou estudar ou pesquisar, ficamos presos apenas a esses 5 livros. Tem muito mais coisa que deu origem a toda essa falange de espíritos que hoje estão aqui, inclusive aqueles que estavam lá na França, em meados do século XIX, botando o pé na frente para Kardec tropeçar. Hoje são espíritas, hoje são dirigentes de casas espíritas, hoje são palestrantes, são evangelizadores, que através da bênção da reencarnação, retorna ao Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho, para tentar ajudar aquele que prejudicou, como este que vos fala. Que a doutrina espírita possa nos dar a força e a energia permanente para que possamos continuar a implantar no coração do mundo a verdadeira doutrina de Jesus, tirando de nós as invejas, os egoísmos, as intolerâncias, o ódio, o rancor, a vingança que ainda paira em nossos corações. Abençoe a cada espírita cristão desta casa, da casa de Eurípides, do movimento espírita brasileiro, que possamos continuar a crescer, divulgar, levar o evangelho verdadeiro de Jesus a todos os lugares. Esta é a nossa missão de hoje, meus irmãos. Por isso, aos 65 anos, comemoramos ainda hoje, sempre no mês de março, o nosso retorno à pátria espiritual do nosso querido Hippolyte Léon Derizat Rivail. Muita paz a todos. Obrigado.